É com muita alegria que estamos aqui com mais uma aula de teologia. O assunto do mês de julho, amar teologia, estudo do pecado. Meus irmãos, hoje eu separei algo maravilhoso. São os 5 passos que levam o ser humano a pecar. A base está lá em Gênesis 3, capítulo 6 a 8. Mas, meus irmãos, vamos iniciar com uma conversa aqui. Aqui vamos entender, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 4 ao 5, que o nosso Senhor Jesus tem uma conversa com um homem. Mas não é um simples homem, é um homem conhecedor, um homem que conhece toda a lei. E aí quando Jesus começa a falar com Nicodemos, vai dizer para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entende, porque Nicodemos diz, como pode um homem velho nascer de novo? Porventura eu posso voltar para minha mãe? Ele não entendeu o novo nascimento. Mas Jesus explica esse novo nascimento para Nicodemos. Coloquei aqui um bebê, porque a pessoa que nasce só uma vez, ele vai até crescer. Mas a mente dele continua como mente de bebê. Não consegue olhar para o alto. E Nicodemos, ele entendia da lei, mas não entendia do novo nascimento. Aí Jesus chega dizendo, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas do espírito é espírito. Eu coloquei aqui essas duas árvores. A raiz original, e aqui a gente vê que a carne, que é o nascimento natural, ela é escrava do pecado. A carne é escrava do pecado. Mas quem nasce de novo em Cristo, porque quem aceita Jesus nasce 2 vezes. Isso mesmo. O homem e a mulher que nasce somente de um nascimento natural da sua mãe e nunca aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, esse nasceu somente uma vez. Mas aquele que aceita Jesus, ele tem 2 nascimentos, porque agora ele nasceu do alto. Foi Jesus que ensinou isso para Nicodemos. Aí aqui vejamos, o que é nascido de carne é carne, a inclinação é para o pecado, é escravo do pecado, mas o que nasce do Espírito, é o nascimento do Espírito, é espiritual, liberdade em Cristo, e a raiz dele aqui, dá fruto e dá folha, tá verdinho, folha, frutos, e a raiz está verde, viva, porque tem vida em Cristo. Bom, esse aqui já é o nosso assunto da aula de hoje. Vejamos agora. Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 10, diz assim, os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Eu acho lindo porque aqui a gente vai encontrar detalhes. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, hoje o convite é ser livre do que vem lhe prendendo nesse mundo. Agora eu coloquei aqui, do homem natural ao homem espiritual. Meus irmãos, do homem natural para o homem espiritual. Todo homem nasce natural. Todo homem nasce natural. Todo ser humano que nasce hoje, ele nasce natural. Agora, esse ser humano que nasceu de forma natural, quando aceita Cristo, ele sai da carne e agora passa a ser um homem espiritual, porque nasceu de novo. Lembrando que esse nascimento de novo é deixar que o Espírito Santo de Deus também trabalhe na vida dele. Porque aceitar Jesus, estar na igreja e não permitir essa mudança, continua sendo um homem natural. Mas aceitou Jesus, permitiu que o Espírito Santo de Deus trabalhasse em você, aí sim, agora em você vai ser gerada uma nova vida por meio do Espírito Santo de Deus. Então, o homem que nasce hoje natural, ele não pode entender as coisas do alto, mas aceitou Jesus, ele agora nasceu de novo. Vai começar um processo de regeneração na vida dele, para ele ser uma nova criatura. Louvado seja Deus. Então ele sai da carne e agora passa a ser um homem espiritual. O primeiro homem
é da terra, natural. O segundo homem é do céu, espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. Eu coloquei aqui os dois homens. O homem natural, que é dominado pelo pecado, ele vive segundo a carne, instintos e vontade próprias. Ele é escravo do pecado. Ele não compreende as coisas de Deus. Ele produz obras da carne, inveja, ira, orgulho, impureza. Isso aqui é o homem natural. Agora, o homem espiritual, ele altera o efeito do pecado. Isso mesmo. Esse homem, ele altera o efeito do pecado. Ele vive segundo o Espírito, guiado por Deus, liberto do poder do pecado, compreende as coisas espirituais, produz o fruto do Espírito, amor, paz, alegria e paciência. Esse aqui é o homem que nasce do alto. Como desagradar a Deus? Como você vai desagradar a Deus? Bom, quem está aqui, vivendo no natural, ele desagrada sempre a Deus. Então ele desobedece a palavra, vive para si mesmo, pratica o pecado, afasta-se da comunhão com Deus, né? Então o fruto dele é morte espiritual e separação de Deus. Agora, como agradar a Deus? Esse homem aqui que nasceu de novo, ele vai agradar a Deus. Como? Obedecer a palavra de Deus, viver a vontade de Deus, praticar a justiça, permanecer em comunhão com Deus. Então, aqui são os frutos de vida eterna e intimidade com Deus. Esse homem aqui, que nasceu de novo, ele vive para agradar a Deus. Louvado seja Deus. Agora vejamos os 5 passos que levam o ser humano a pecar. Com a base lá em Gênesis 3, do 6 ao 8. O primeiro passo que leva o homem a pecar. Atenção, o primeiro passo que leva o homem a pecar. Vejamos, a base está em Gênesis 3, 6. Vendo o olho. Aqui vamos ver o que fez, o que levou Eva a cair. Primeiro ponto, ela viu. Eva viu que a árvore era boa para se comer. O primeiro ponto é ver. Ela viu, vendo que a árvore era boa para se comer. Esse é o primeiro passo, ver. E eu sempre falo, já falei nas aulas passadas, o primeiro olhar é inevitável, mas cabe você tirar o olhar ou fixar o olhar. Então, o primeiro passo para te levar a pecar é você ver, vai olhar. Então, viu, aqui é em todos os sentidos. Na área sexual, é no desejo do coração, é em um carro que você queira, em uma casa que você queira, em algo que o seu coração deseja, olhou, gostou, não tem condições, aí o inimigo vai trabalhar para você conseguir aquilo de qualquer jeito. Isso é um perigo. Então, o primeiro passo é vendo. Segundo passo é agradável. Ela viu, aí aqui diz, e que era agradável aos olhos. Gênesis 3:6. Ela viu e depois de ser agradável aos olhos. Então, olhar, fixar e desejar. Ela viu. Aí agora vem o 3. O 3 é o desejo. A árvore desejável para dar entendimento. Então, veja só, ela viu, aí depois agradável, aí agora ela deseja. Olha o passo. Olha o passo. Ninguém peca do nada não, rapidamente não. Tem um processo. Por isso, precisamos vigiar. O pecado não acontece assim não. Ele nasce. E aí ele vai criando raiz. E você não corta, aí acontece isso aqui. Veja só. O 4, toma. Primeiro ela viu, depois ela disse é agradável. Aí ela desejou, aí agora ela toma. Viu, é agradável, desejou, toma, é meu. Isso é um perigo. Ela agora toma. E tomou do seu fruto. Gênesis 3:6. Ela tomou.
E agora quando ela toma, pronto, já está no final. Porque entra agora o comer. Já está com ela, é meu. Desejou, primeiro ela viu, foi agradável, desejou, tomou, comeu. E quando ela come, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu, imediatamente, morte. O salário do pecado é morte. Romanos 6:23. Por que aconteceu a morte na hora? Porque eles transgrediram a palavra de Deus. Não ouviram a voz de Deus. Desobedeceram. E aqui Deus tinha falado para eles não tocar. Não é o fruto. O pecado aqui não é o fruto. O pecado está na desobediência. Eles desobedeceram a voz de Deus. E aí a morte. Só que eles não viram. Ela disse, veja Adão, eu não morri. Porque verdadeiramente ela não morreu fisicamente, mas aconteceu na mesma hora a morte espiritual. Separação de Deus. Separação de Deus. Então isso é um perigo. Agora vejamos. Depois dessa separação de Deus, veio a justificação humana. Como é que acontece a justificação humana? Veste de folha. Na mesma hora, Adão, ele pega folhas e vai se cobrir. Vejamos. Lá em Gênesis 3, do 10 ao 12. E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. E perguntou, quem te deu a saber que estava nu? Comeste, porventura, da árvore que te ordenei que não comesse? E o homem respondeu, a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e comi. Então veja, aqui, primeiro o homem não aceita que ele pecou e errou, já jogou a culpa na mulher, isso já é desde o começo, e agora para ele se cobrir da vergonha, ele coloca a folha. Isso aqui é a justificação humana. O ser humano sempre arruma um jeitinho. Isso aqui que ele fez foi tentar cobrir algo. Jogar no tapete. Sabe aquele pecado que você joga no tapete, embaixo do tapete? Pronto. Foi o que ele quis fazer. Mas só Jesus Cristo tira o pecado do mundo. O homem coloca embaixo do tapete, cobre o pecado. Mas Jesus Cristo é aquele que tira o pecado do mundo. Somente Jesus Cristo. Só Jesus Cristo tira o pecado do mundo. O homem, ele vive hoje tentando cobrir. Mas Jesus é quem tira o pecado do mundo. Então a justificação humana não resolve. A justificação humana não resolve, apenas esconde. Só o sacrifício remove o pecado. Somente o sacrifício. Então o homem, ele vai tentar se justificar. A justificação humana é dar aquele jeitinho para o pecado. Mas Jesus Cristo, ele tira o pecado do mundo. Vejamos, Abel e Caim. O pecado já aporta. Mas sobre ele deve dominar. Não existe isso de dizer, fui tentado, pequei, caiu. A palavra de Deus nos orienta, o pecado está na porta, é um passo. Primeiro você está vendo, presta atenção, você está vendo, mas cabe você a dominar. Então, Abel ofereceu o que agradou a Deus, Hebreus 11:4. E Caim ofereceu do que não obedeceu. Então, Gênesis 4:3 e 5. Então, Caim ofereceu do que não obedeceu e Abel ofereceu do que Deus agradou. Deus se agradou do sacrifício dele. Aí vem, por que iraste? Essa aqui é a pergunta de Deus para ele. Por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se porventura, se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado já está à porta. Já estás à porta. Mas sobre ti deve ser o seu desejo. E a ti cumpre dominá-lo. Então aqui Deus está dizendo, olha, o pecado, Caim, já está aí, na porta. Mas cabe você dominá-lo. Você está vendo que está ruim, que está desagradando a Deus? Tira.
Você viu que não agrada a Deus? Para. Você deu o primeiro passo, tá vendo? Para, sai, deixa de olhar. Aqui a palavra é clara, cabe você dominar. O pecado está à porta, mas cabe você dominar. Ele não dominou. Porque o problema é esse, não dominar e deixar que isso venha acabar com a nossa vida e com a vida de quem está por perto. Mas Deus ensina para ele, cabe você a dominar. Meus irmãos, aqui ficamos com uma aula. Já enviei no PV das irmãs, a aula extra. Quinta-feira estarei enviando outro áudio. Mas desde já eu quero agradecer. E próximo sábado estaremos com a nossa última aula dessa matéria que muito tem nos ajudado. Amar teologia. Que Deus abençoe. Entenda que o pecado, ele tem 5 passos. O primeiro passo do pecado é exatamente você ver. Viu, olhou, tire o olho. Porque se não tirar, você vai achar agradável. E se você achar agradável, você vai desejar. E se você desejar, você vai tomar. E se você tomar, você vai comer e aí você morre. Então, a orientação de Deus para a sua vida é: fuja do pecado. Resistir o diabo e ele fugirá